Seja bem-vindo à terceira aula. Na aula de hoje, indo bem direto ao ponto, quero conversar com vocês sobre a principal forma que eu acredito será melhor, inclusive, para você poder comprar um imóvel, poder comprar um apartamento ou até um terreno, de certa forma. Embora, ao decorrer dessas aulas, eu vou estar trazendo para vocês exemplos principalmente com apartamentos, tá? Mas a forma que eu vou estar explicando aqui agora serve para praticamente todos os tipos de imóveis. Basicamente hoje, quando você vai adquirir, você pode fazer um Pix, uma transferência bancária, comprar um imóvel à vista. Mas a maioria das compras não acontecem a partir dessa modalidade, porque nem todo mundo tem o recurso necessário. Pensa comigo, hoje um imóvel, você vai, a depender do local, né? Você vai ter 500 mil reais para comprar, talvez R$1 milhão para comprar. É uma verba que nem todo mundo tem ali disponível, ou até quem tem essa verba disponível não acha interessante utilizá-la e deixar imobilizado ali naquele bem. Embora isso possa ser uma forma de você ter segurança. Porque pensa comigo, tem gente que tem esse montante todo guardado e acaba gastando, e compra uma besteira, viaja, faz isso, lá. Então, vai depender muito da forma que você pensa. Mas a forma qual eu estou falando de você comprar é utilizando dinheiro emprestado. Pois é, você não vai utilizar o seu próprio dinheiro. Vamos falar então sobre a principal instituição bancária hoje do Brasil. Eu estou falando da Caixa Econômica Federal. Por incentivos do governo, você tem Minha Casa Minha Vida, que é a forma para quem está ali iniciando e tem inclusive algumas especificações, mas como não é o objetivo da aula explicar a respeito do Minha Casa Minha Vida, eu vou me ater a esse simples comentário que eu acabei de fazer. As outras formas que você pode fazer é contratando um financiamento em duas modalidades. Uma se chama Price e a outra se chama SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Qual é a diferença entre as duas? É que na Price você vai sempre pagar a mesma parcela do empréstimo. Então, basicamente, o banco vai exigir que você dê uma entrada e na tabela Price eu estou falando de 50%. Hoje isso pode mudar, pode aumentar como pode diminuir, não sei quando você está vendo esse vídeo. E todos os meses vai chegar a mesma quantia para você estar pagando. Então, digamos que você comprou um apartamento de 300 mil reais, você financiou 200 mil, porque você deu 100 mil de entrada para poder adquirir esse financiamento e todos os meses você vai estar pagando R$ 2.500. Não tem variação. Quando você coloca isso na ponta do lápis, normalmente você está pagando mais juros a partir desse modelo em comparação com a tabela SAC. Qual a diferença da tabela SAC? É que no começo você vai estar pagando uma quantia maior, uma parcela maior. E por que isso acontece? Porque é sempre o mesmo valor que você está diminuindo da sua dívida. Como assim? Cara, quando você adquire um empréstimo, como esse exemplo que eu dei 100 mil reais de entrada e aqueles 200 mil é a minha dívida no banco, se você fica na tabela Price, você não está necessariamente diminuindo o valor da tua dívida. Porque como é que o banco ganha dinheiro? Ele está te emprestando esse recurso e todos os meses aquele valor que está sobre o seu... Na verdade, não é nem sobre o seu domínio, né? Porque você utilizou esse dinheiro para poder comprar um imóvel. Mas esse empréstimo que não está no banco, mas que é uma dívida que você tem, ele vai sendo corrigido. E aí vai ter taxas e taxas a depender dos bancos. Normalmente a Caixa é a taxa de juros mais barata do mercado. Então vamos dar um exemplo simplório. É como se a cada ano você estivesse devendo 10% do valor devido. Ou seja, se você não pagasse nada no primeiro ano, no final dele você ia estar pagando 200 mil mais 10%, que seria 220 mil. Tem umas outras taxinhas ainda que compõem essa dívida do financiamento, como a variação da TR, que é uma taxa referencial, assim como também seguro que você adquire ali. Mas o que eu quero aqui é que você entenda a lógica por trás. Então, no sistema de amortização constante, o que acontece? Você está sempre pagando o mesmo valor que diminui a tua dívida. Então, naturalmente, digamos que na primeira parcela você não pague 2.500, você esteja pagando 3 mil, digamos que R$1.000 é referente ao valor que você está amortizando dessa dívida. Então, todo mês vai diminuindo R$1.000 daqueles 200 que você está devendo. Então, se você estava devendo no primeiro mês 200, no próximo vai estar 199 e no seguinte vai estar 198. Isso implica diretamente na quantidade de juros que você vai estar pagando.
porque é óbvio que 10% de 200 mil é maior que 10% de 190 mil. Então, nesse modelo de financiamento da tabela saque, você acaba pagando menos juros e a sua parcela vai sempre diminuindo. Digamos que ela comece com 3 mil e a última parcelinha lá do financiamento, lá no último ano que você está pagando, pode chegar até R$300, porque você está simplesmente deixando a parte de amortização para o final. Mas, Gustavo, a única forma que eu tenho é a partir de bancos para poder fazer esse financiamento bancário? E a resposta é não. Você pode fazer um financiamento bancário, inclusive com uma construtora. Digamos que uma construtora vai construir uma tua casa, ou então vai construir um apartamento, e aquela obra ela leva um tempo para poder ser concluída. Então a construtora ela pode pedir um valor inicial para você poder entrar, digamos que ela emprestar o dinheiro dela para você ter o bem, que no fim das contas ela pode estar até utilizando para poder construir aquela obra, construir aquele imóvel, e ela vai fazer um financiamento com você. Quais são os cuidados que você tem que ter ao fazer um financiamento direto com a construtora? É principalmente na taxa de juros, porque normalmente essa taxa ela é um pouco mais alta, para não se dizer que é muito mais alta, porque depende de construtora para construtora, quando você compara com os bancos. Então, digamos que você chegou na construtora e fala, ó, eu vou pagar 100 mil para você e os outros 200 mil eu quero ir pagando posteriormente. Ela vai dizer, beleza, mas a minha taxa de juros é essa daqui. E como eu tinha falado com vocês, a partir de imóveis que estão em construção, uma vantagem que você pode ter nesse modelo é porque aquele valor que é exigido para você poder comprar, como eu tinha falado para vocês no exemplo da Caixa, que na tabela Price ela exige 50%, e eu nem tinha comentado, mas tabela saque hoje ela está exigindo pelo menos 30%, você pode pagar esse valor durante a construção do bem. Então a construtora ela vai lançar um empreendimento, vários apartamentos, digamos que no valor de R$1 milhão. Ela vai chegar e dizer o seguinte para você, olha, Gustavo, eu quero que você me pague 30% do valor do imóvel durante as obras. Ou seja, você vai ter que desembolsar R$300 mil até ficar pronto. E pode ser que você nem queira financiar o resto com ela depois da entrega. Você pode chegar para ela e dizer, olha, beleza, já que eu já te paguei esses R$300 mil, esse valor que eu estou devendo, esses 700 mil, que nunca é 700 mil porque tem o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que vai todo mês corrigindo o valor, é uma coisa normal, tema para uma próxima aula explicar para vocês. Eu quero pegar esse saldo devedor e fazer o financiamento com um banco. E aí ela vai chegar, toda a documentação, tudo que você pagou vai estar declarado, vai estar registrado a partir de um relatório, e aí você chega no banco e fala, ó, eu já paguei esse valor durante esses últimos 3 anos e agora eu só quero firmar um financiamento com você, instituição bancária. Isso é interessante porque se você é uma pessoa organizada, você passou os últimos 3 anos pagando aquele valor que vai compor a entrada e no final você não vai ter uma lapada só para pagar. Isso não vai acontecer como aconteceria com o imóvel pronto, onde você vai ter que dar 30% para poder pelo menos entrar e poder pegar as chaves. Esse valor, Gustavo, de 30%, ele se repete para todas as construtoras? Cara, não. Tem construtora que vai pedir 55%, construtora que vai pedir 40%, tem construtora que pede 35%, 30%, 20%. Vai depender muito da negociação e do modelo de negócios que ela tem. Além dessa forma de a gente conseguir dinheiro emprestado utilizando o banco ou o próprio recurso de uma construtora, quais são as outras alternativas que você enxerga? Você pode ir para uma financeira, mas as taxas são muito mais altas e a diferença de uma financeira para um banco é porque normalmente a financeira ela exige uma documentação menor, ela é menos exigente em termos de garantias para poder liberar um financiamento para você. E tem também o consórcio, que o consórcio nada mais é um grupo que se reúne, onde todo mês eles estão ali pagando uma mensalidade e tem uma administradora que administra esses recursos e vai fazendo um sorteio mês a mês para poder liberar o crédito para você. Normalmente, o consórcio ele não tem uma taxa de juros, ele tem o INCC corrigindo mês a mês e você paga também uma taxa de administração. Acredito que isso pode ser tema para uma aula específica sobre o consórcio para explicar para vocês. Mas por que eu quis trazer esse modelo de financiamento além do modelo à vista de compra? Cara, para mim, aqui quando eu olho uma oportunidade de poder empreender com o dinheiro de outra pessoa, com o dinheiro do banco,
eu vejo uma chance de aumentar o meu patrimônio sem utilizar meu próprio capital. Porque pensa comigo, você vai estar tendo posse de um bem o qual você não pagou o valor total, muito pelo contrário, você pagou muito menos. E se você entra numa estratégia, por exemplo, de valorização, a valorização que ocorre daquele bem é em cima do valor total dele. Vou explicar para vocês. Digamos que um apartamento que está sendo vendido por uma construtora numa planta custe 300 mil reais hoje, no lançamento ou num pré-lançamento dele. Ao decorrer dos anos, espera-se que aquele bem ele tenha no mínimo 30%. Se ele for um bom produto, ele vai valorizar pelo menos 30%, 30% a 40% durante as obras. Mas você não vai ter despendido o valor total dele. Se ele vale 300 mil, você vai ter gasto durante as obras 100 mil reais. E se ele tiver valorizado uma quantia de 30%, ele vai ter valorizado em cima de 300 mil reais. E a vantagem aqui está por quê? Se você chega no período de entrega de um produto como esse e você vende, você quita sua dívida, praticamente você reavê o dinheiro que você investiu todo mês e a valorização, que não vai ser em cima dos 100 mil, não vai ser 30 mil reais, vai vir em cima dos 300 mil, que vai equivaler a 90 mil reais. Ou seja, você passou 3 anos ali pagando um montante que culminou em 100 mil reais e quando for voltar, vai voltar para o seu bolso em torno de 190 mil reais. Óbvio que tem ali as correções, pode ter algum custo ali de corretagem que você vai ter, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas a oportunidade aqui para mim está em justamente eu não precisar usar do meu capital. Então se eu tenho 300 mil reais, em vez de eu comprar apenas um bem, eu optaria, numa estratégia de valorização, por exemplo, comprar 3, porque o retorno que viria seria muito mais interessante. É por isso que a gente fala de alavancagem. Você está alavancado, porque você não utilizou aquela quantia total de dinheiro para poder adquirir o bem, muito pelo contrário, você usou muito menos. E se você for também sagaz, você pode até utilizar isso na renda, numa estratégia de renda, onde basicamente o valor do financiamento ele vai se pagando com os aluguéis e o teu patrimônio ele vai aumentando, e aí já numa estratégia de médio a longo prazo. Cara, aqui nessa aula eu já entreguei ideias que são muito interessantes para você poder entrar nesse mercado. Se liga nas próximas, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa teu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e a gente se vê na próxima aula.